se eu já sei aonde eu quero chegar, eu já conheço mais ou menos os recursos que eu quero ter, por que a maioria das pessoas ainda sofre, posterga, desiste na metade do caminho e não consegue? Olá, para quem não me conhece, sou o Saulo, consultor pessoal. Aproveita, dá um joinha nesse vídeo se você gostar, se inscreve no canal. Hoje nós vamos comentar um pouco a respeito sobre o medo. Se você não assistiu o meu vídeo passado, eu vou dar continuidade sobre o assunto, vai estar o link aqui em cima, tá? Então nós temos um observador ou consciência, nós temos uma mente e nós temos o nosso cérebro. O observador é o que comanda ou deveria comandar a mente que comanda o cérebro. Nós temos mente consciente e mente inconsciente. E nós temos o nosso estado atual para chegar no estado desejado. Esse estado atual, normalmente a grande maioria do tempo dos nossos pensamentos, estamos focados um pouco no passado. É do estado atual para nós chegar nesse estado desejado, sobre isso que nós falamos. A síntese desse trabalho do vídeo anterior e alguns outros vídeos que eu tenho gravado, fala sempre da questão do objetivo. Aí surge a questão, tá, Saulo, mas então isso quer dizer que qualquer pessoa pode chegar a qualquer objetivo? E aí seria até ignorância da minha parte eu falar que qualquer pessoa pode chegar a qualquer objetivo. Comento nos outros vídeos também a relação entre eu ser um jogador de basquete ou, de repente, hoje eu vou comentar exemplos de alpinista. Digamos que eu queira subir uma montanha. Eu nunca subi uma montanha, então para mim seria muito difícil, precisaria de muito mais tempo de preparo e tudo mais, ao qual de repente era um objetivo que eu iria me frustrar porque não iria conseguir. E não existem objetivos pequeno ou grande. Normalmente nós formulamos objetivos em nossa vida de acordo com alguns modelos que nós temos desde a nossa infância, e esse objetivo, indiferente se é pequeno ou é grande, o objetivo é individual, é teu. Então não se frustre por isso, porque quando nos comparamos a outras pessoas, por que nem todo mundo vai subir até o topo do Everest, ou nem todo mundo vai percorrer toda a distância do Grand Canyon? É exatamente porque poucas pessoas vão fazer isso que se torna um desafio tão grandioso para algumas pessoas às quais dedicam o maior tempo da sua vida para atingir esses objetivos. Não quer dizer que para eu ser bem sucedido eu tenho que ter uma Ferrari, todo mundo tem que ter uma Ferrari, ou a casa dos sonhos, ou viver viajando. O objetivo tem que ser específico de cada um. Não sei se vocês já assistem ou não, eu assisto um programa de sobrevivência, onde um deles tem o Matt, e o Matt junto com um amigo dele, ele sai desbravar lugares desconhecidos, e volta e meia me deparo com ele, tipo aquela visão, aquele sorriso irônico dele. Até tem uma parte lá que o amigo dele fala, eu já conheço esse sorriso teu, tipo, nós não vamos ficar aqui, nós temos que pegar e continuar a viagem. Porque o objetivo para ele não precisa de mais nada, ele está contente com aquilo que ele tem ali naquele momento. Aquele momento para ele já está suficiente, ele já é feliz daquela maneira. É mais ou menos nesse sentido que eu foco o meu trabalho, aonde você tem um autoconhecimento para você perceber quais são os seus objetivos. Primeiro começa, não precisa subir a montanha inteira, sobe um pouquinho de cada vez até você atingir o topo. Portanto, não tem nada de errado com objetivos grandes. Se você quer ter uma Ferrari ou se você quer ser um grande alpinista, o que importa, indiferente se ele é pequeno ou grande objetivo, é você saber que vai ter um preço a pagar. Vai ter que ver os recursos, vai ter que adquirir recursos, adquirir técnicas para atingir esse objetivo. Esse que é o ponto crucial. Sendo assim, pode surgir a perguntar, mas se eu tenho um objetivo pequeno, por que mesmo assim eu não consigo atingir? Por que mesmo assim a grande maioria das pessoas tem dificuldade em atingir? E um dos focos da nossa conversa de hoje vai ser exatamente sobre isso. Se eu já sei aonde eu quero chegar, eu já conheço mais ou menos os recursos que eu quero ter, por que a maioria das pessoas ainda sofre, posterga, desiste na metade do caminho e não consegue?
Uma das respostas pode ser que uma das coisas que esteja te sabotando é o medo. Mas como assim o medo? Há uns dias atrás, a minha filha me fez um questionamento a respeito de um versículo da Bíblia, que vai estar colocado aqui também para você ver, que diz mais ou menos o seguinte, comenta sobre o que se sobressaia o homem sobre todos os animais, né? Essa é a síntese da questão. E ela me questionou, falou, pai, mas como assim se sobressaia sobre todos os animais? E aí, conversando, explicando para ela e tudo mais, que na verdade nós nascemos com um livre-arbítrio, nós temos uma escolha, nós podemos escolher o que vamos ser, como vamos fazer. E nesse sentido é que nós se sobressaímos aos animais, não que nós sejamos melhores que ele. Mas se você for analisar um exemplo, tem um exemplo do formigueiro. Um formigueiro da Idade Média tinha as formiguinhas. Então eram várias formigas que trabalhavam, levavam o sustento. Lá dentro do formigueiro tinha 2 ou 3 formigas que não faziam nada e ficavam com todo o alimento. O formigueiro era assim na Idade Média e da mesma maneira é até hoje. Se você for ver um formigueiro, ele não mudou em nada, ele continua sendo assim. Também podemos observar na natureza N outros exemplos, mas vamos falar da aranha. Uma aranha, ela faz as mais magníficas teias que o ser humano, com todas as tecnologias que ele já possui, que ele pode desvendar e fazer, construir, ainda ele não consegue construir da mesma maneira e sutileza que uma aranha. Entretanto, a aranha, a formiga, outros insetos e animais, eles têm um defeito. Eles só sabem fazer dessa maneira. Eles já nasceram sabendo que eles não conseguem fazer de outra maneira, não conseguem aprender diferente. A teia vai ser a mais magnífica, mas sempre vai ser da mesma maneira. Formigueiro da Idade Média, e até hoje, é da mesma maneira. As formigas levam comida, 2 ou 3 não fazem nada e ficam com todo o alimento. É da mesma maneira. Entretanto, nós nascemos com o livre-arbítrio. Para nós escolhermos o que nós vamos ser. Pelo menos deveria ser dessa maneira. Mas enquanto nós estamos, quando nós nascemos, 1 segundo apenas de vida, 1 segundinho, nós já somos velhos o bastante para morrer. E, nesse sentido, nós nascemos com um instinto. Nós não nascemos com uma programação, é assim, tem que ser. Nós nascemos com um instinto. E qual é esse instinto? Esse instinto é o instinto de sobrevivência. Sobrevivência. Se nós voltarmos um pouco no tempo, lá no início das civilizações, aquele que sobreviveu não era necessariamente o mais inteligente, nem o mais forte. Mas como assim? Você não era o mais inteligente nem o mais forte? Porque aquele que era inteligente, ele ouvia um barulho lá no mato e falava, não, está tendo uma mudança de estação, esse vento ou vai vir chuva, algo nesse sentido, e vinha um leão e matava ele. Já o que era mais forte, falava, não, deve ser algum animal, deixa que ele venha, eu já vou matar ele e tal. E ficava esperando o animal vir e matava. Entretanto, um terceiro indivíduo era o que tinha o medo. Esse que tinha o medo, ele via o barulho e ele já corria, subia numa árvore, já não ficava mais ali. Com o passar do tempo, nosso cérebro evoluiu, entretanto, ele vem trazendo todo o aprendizado do passado. E no passado ele percebeu que aquele que tinha sobrevivido era aquele indivíduo que tinha o medo. Então ele passou a reproduzir esse medo no inconsciente do nosso cérebro como um sistema de autodefesa para nossa sobrevivência. Para você perceber como que é tão forte um instinto de sobrevivência em você, imagine que você está andando numa rua e você vai passar num cruzamento. Tem uma pessoa que está andando na tua frente. E essa pessoa indo na tua frente, um pouco na tua frente, quando ela passa, logo vem um veículo, uma moto, e bate nessa pessoa.
Automaticamente bateu, essa pessoa caiu, você fica paralisado. Quando você fica paralisado, nesses segundos que passa, teu cérebro faz como se fosse uma varredura em você, percorre todos os teus sistemas, manda mais o sangue para as extremidades, o batimento cardíaco aumenta para te dar um instinto de fuga daquela situação, e aí ele percebe e vê que não é com você. Então ele te manda uma resposta e fala, tá tudo bem, não foi com você, não aconteceu nada, foi com a outra pessoa. Agora você pode pegar, isolar o local, ligar para o SAMU e ajudar a pessoa. Você perceba, não é ignorância, é um sistema de autodefesa, é um sistema de sobrevivência, é um instinto. Ele é um instintivo, ele é maior do que você isso. E aí ele te avisa que você já pode ajudar a pessoa. Então nós já nascemos com isso. Ele vai fazendo uma defesa, vai nos defendendo. Mas como que ele funciona hoje, já que nós não temos nada dessa questão de... não precisamos ter tanto medo, digamos, né? Igual não tem mais os leões, nós não vivemos mais numa floresta, né? Da maneira que nós tínhamos todos os riscos que nós tínhamos antigamente. Nós temos outras coisas do dia a dia que podem nos frustrar. E esse inconsciente do medo acabou ficando no nosso inconsciente, através dos nossos pensamentos, que entrou para nós através de uma programação no nosso cérebro, né? Que gerou um pensamento. Um pensamento nada mais é uma crença, né? Uma crença, muitas das vezes negativa, e que acaba nos bloqueando. Mas como que ele vai funcionar esse medo? Digamos que eu tenho que fazer alguma coisa de manhã, eu tenho que sair e ir trabalhar, mas é um trabalho ao qual de repente eu não está me frustrando, não é legal, tipo, eu sou um vendedor, vou ter que sair e vender, e eu tenho algumas crenças limitantes a respeito de vendas. Automaticamente o meu cérebro vai trazer na minha mente pensamentos negativos, pensamentos aos quais vão me dizer ao contrário daquilo. Fala, não, mas não vá, porque se você for, você não vai conseguir vender, você vai se frustrar e tal. Porque ele está te dando um medo, porque ele não quer que você se frustre, né? Está imaginando que se você tem uma crença contra a venda, vender é ruim, ou todo vendedor é chato, automaticamente o teu inconsciente vai começar a te bloquear e passar pensamentos e falar, não, acho que melhor nem vá, não faça aquela ligação, não faça aquela visita, ele não vai te receber, porque ele quer evitar que você vá lá e possivelmente não seja recebido, ou possivelmente aquela pessoa não gosta do vendedor, mas tudo são possibilidades, não quer dizer que é real. Se isso é o que você vai ter que fazer, o teu pensamento está apenas te bloqueando para que você não se frustre, né? É essa ideia hoje que ele vem com esse medo. Não necessariamente esse medo ele é ruim. Sempre que você tiver alguma coisa que você não está conseguindo fazer, algum objetivo que você não alcança, ou não está conseguindo definir o objetivo, ou não está gostando do teu trabalho, enfim, tem alguma coisa que está te impedindo de você fazer. Provavelmente é um medo inconsciente, algumas crenças que estão limitando. O que você pode perguntar para você mesmo, fazer o teu consciente perguntar para a tua mente, é o que esse medo quer fazer de bom por mim? Que aí você pensa da seguinte maneira, esse pensamento não quer que eu vá vender, ou esse pensamento não quer que eu ganhe mais dinheiro. O que ele quer fazer de bem por mim? Ele quer evitar que eu vá lá e não consiga vender e me frustre. Ele quer evitar que eu ganhe mais esse dinheiro e acabe gastando ou prejudicando alguém, digamos. Então ele sempre vai estar tentando te defender. Ele não é de todo ruim, nós precisamos ter medo, tanto é que acabamos de falar que foi o medo que nos trouxe até aqui. Mas nós temos que colocar o nosso observador para trabalhar, para perceber e se questionar sempre até onde esse medo é bom ou é ruim. Por isso, novamente eu digo, a importância de nós termos definido o nosso estado desejado, o nosso objetivo. Vou dar um exemplo ainda melhor para você. Eu não sei se você gosta de aventura, se você gosta de escalar, ou se você conhece
já ouviu falar do Alex Honnold, que vai estar aqui no vídeo, para falar um pouquinho sobre o medo. O Alex Honnold, para quem não sabe, é até legal, tem até umas palestras dele, tem um documentário sobre um grande feito que ele fez na escalada free solo. Só para vocês terem uma ideia, existe uma montanha chamada El Capitão, que vai estar aqui também no vídeo. Ela mais ou menos de altura, 900 metros, é um pouco mais, mas é mais ou menos 900 metros de altura, né? Só para você ter uma ideia, dá mais de 3 vezes o prédio mais alto que tem em Balneário Camboriú. Só para você ter uma ideia a altura disso aqui. Mais ou menos 3 vezes o prédio mais alto de Camboriú. E essa escalada, o Alex Honnold, ele fez essa escalada sem nenhum equipamento. Ele fez só ele. Ele colocou isso como objetivo para ele. E ele fala bastante a respeito do medo. Ele fala, eu tive muito medo, né? E ele conta daí no documentário como que ele fez para superar esse medo. Mas por que eu falo hoje dele aqui? Porque todo objetivo que nós colocamos para nós, volto a falar, indiferente se ele é pequeno ou se ele é grande, ele vai ter uma jornada. Ele vai exigir de você preparo, exigir de você recursos. E quando você começa a conhecer um pouco mais o Alex Honnold, até tem os críticos dele, tem até uma mulher que fala: ah, esse cara é um louco, é um psicopata, fazer aquilo que ele fez, arriscando a vida, deixando a namorada, não sei o que e tal. E ela comenta de uma maneira como se ele fosse alguém que precisasse mesmo de ajuda mental. E quando você começa a ver o documentário, a entender como que foi a vida dele, por que ele tinha aquele objetivo, você começa a entender que ele é muito, muito superior à maioria dos seres humanos na questão do controle mental e principalmente na questão do controle do medo. Você percebe que ele diz que começou a escalar com os 10 anos de idade. E por 10 anos ele ficou fazendo escaladas em ambientes fechados, em ambientes controlados. Ele ficou desenvolvendo o corpo dele, a mente dele para fazer aquilo. E quando ele começou a fazer as escaladas fora, ele diz que ele tinha os modelos, né, para ele que eram os grandes escaladores do momento, e era o que ele almejava, que ele queria ser melhor, ele queria superar ele mesmo. E ele começou a traçar algumas trajetórias, quais que seriam os maiores picos aonde ele poderia fazer. E ele começou a fazer, fez com corda, se sentiu super bem e tal, mas ele queria algo mais, ele tinha algo dentro dele que dizia, não, não é isso, esse não é o meu melhor, eu consigo mais, eu preciso disso. E aí ele começou, antes de ser El Capitão, ele escalou um outro pico. Foi uma vez com o amigo dele, ele não tinha métrica nenhuma, ele não sabia como que ele ia fazer para escalar um dos maiores picos. Ele não tinha ideia, ninguém tinha feito isso sem corda. Aí ele começou a fazer uns testes, foi com o amigo dele, subiu a primeira vez. Quando ele subiu a primeira vez, com corda, ele foi outra vez sozinho. E foi sem corda, foi analisar o percurso e tal, e era 600 metros. Aquele outro, era 600 metros de altura, que já é alto também, é 2 vezes o pé mais alto de Camboriú. Quando ele chegou lá sozinho, ele olhou, viu por onde eles tinham subido e decidiu ir por uma outra rota. Apenas com a sapatilha e a roupa do corpo dele ali só, não tinha equipamento, nada. E ele começou a subir. Começou a subir, quando viu, ele já estava no meio, e ele conta que começou a sentir um medo normal, não conhecia direito o trajeto, até que ele chegou quase na ponta lá dessa montanha, e é onde era um percurso de maior dificuldade. E é ali que ele começou a sentir mais medo, porque chegou num momento ao qual ele tinha que apoiar todo o peso do corpo dele num pequeno espacinho da rocha, e ele tinha que, até ele comenta que ele tinha que manter o corpo dele só através do atrito, e ele tinha que se apoiar inteiro na perna direita dele.
para dar um impulso para ele ir para o próximo nível da rocha. Isso quase a 600 metros de altura. Ele sozinho, as pessoas nem sabiam que ele tinha ido lá. E foi aí que nesse momento ele teve ainda mais medo e teve que controlar esse medo, mas conseguiu. Aí foi, subiu, aí quando ele subiu, até que chegou, já começava a escutar as vozes das pessoas que estavam acampando em cima da montanha e tal, e ele já saiu lá sem camisa, tirou a sapatilha e começou a andar descalço. E aí até ele comenta que as pessoas, se fossem em outro momento, que normalmente as pessoas subiam com corda, ia ter uma plateia aplaudindo e tal, porque é um pico alto, difícil. Mas como ele saiu do nada, sem corda, as pessoas acharam que ele estava apenas andando na trilha. E aí até chegava para ele e falavam, nossa, que radical, você está fazendo a trilha descalço. Tipo, ele tinha acabado de subir 600 metros, sem equipamento nenhum, mas as pessoas não tinham noção. Mas esse foi um aprendizado para ele, porque aí ele começou durante a trajetória a ver as dificuldades que ele teve e perceber quais recursos ele precisava adquirir para ele fazer um feito ainda maior, porque aquilo não satisfez ele, não era o que ele queria, não foi a sensação que ele queria, não estava bom. E ele, percebendo esses medos que ele teve, as dificuldades, ele começou a planejar alguns treinamentos. Só para você ter uma ideia, nesse morro, nesse Cerro Capitão, ele tem um declive negativo chegando lá em cima, aonde a 600 metros de altura tem uma parte que ele tem que esticar bem o corpo para ele poder alcançar com a perna. Para ele fazer esse movimento, ele ficou 1 ano treinando toda noite, fazendo um alongamento específico para esse movimento. Ele passou em torno de 10 anos estudando essa montanha. Ele subiu mais de 50 vezes com corda, ele e o amigo dele, em um único ano. Ele já tinha o trajeto. Eles subiram várias vezes com o amigo dele para tirar as pedras. Eles subiam com uma mochila no trajeto onde eles viam as pedras que tinham possibilidade de se soltar, as que estavam mais soltas, colocavam na mochila e desciam de novo para não ter perigo de jogar e matar alguém lá embaixo, algum alpinista. Eles pensaram em todos os detalhes durante todo esse tempo. Ele começava a visualizar esses movimentos, ele fazendo e dando certo. Ele começou a trabalhar a mente dele para controlar o medo, qual ele ficou tão bom nisso da visualização, que o dia que ele decidiu realmente fazer, que ele chegou, ele conseguiu aproveitar o caminho. Se você tiver curiosidade, é interessante, veja o vídeo. Você vai ouvir até os passarinhos aonde está ele subindo e ele conta a respeito, que ele conseguiu sentir o vento, ele conseguiu ouvir os passarinhos cantando, ele conseguiu sentir naquele momento que era o que ele queria fazer realmente. Volto a dizer, são 900 metros, você consegue ter dimensão do que é isso, você sem equipamento nenhum, podendo a qualquer momento escapar daquilo. Ele teve um trabalho mental muito grande para chegar onde ele chegou e obter o êxito que ele obteve. Tanto é que ele foi, e o outro dado muito interessante, a maioria das pessoas que fazem esse percurso com corda demoram de 2 a 4 dias para chegar nesse pico. Ele fez em 3 horas e 56 minutos sem equipamento nenhum, de tão preparado que ele estava para aquele momento. Agora dá para nós pensarmos, é um objetivo pequeno? Não, é um objetivo grande? Com certeza, para mim ainda muito maior, que eu nem me imagino fazendo isso. Mas era um objetivo tão grande ao qual ele estudou, ele viu os recursos que ele tinha, ele preparou o corpo dele, desde a alimentação, desde o alongamento, desde as vezes que ele tinha que conhecer o trajeto, ele limpou o caminho, ele tirou as pedras que poderiam cair, ele levou um tempo em torno de 10 anos treinando para chegar nesse momento dele. Era o objetivo dele, que ele já tinha colocado para ele desde a infância. Era um objetivo enorme, mas ele se preparou para atingir. Assim somos todos nós temos medos. Sempre que você vai fazer alguma coisa, e às vezes não é só o medo de não conseguir, muito pelo contrário, às vezes é o medo de você conseguir. Ah, mas e se eu conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que realmente vai ser bom? Nós temos todos esses medos, são bloqueios, porque se você simplesmente viver, você vai viver, mas você não vai ter a sensação que o Alex tem hoje, quando ele conta a história dele, que era o que ele queria fazer, era aquilo que ele queria, era aquilo que ia definir ele. Pode ser apenas um trabalho, tipo, eu era empregado doméstico e quero ser zeladora, que são
para mim ou para você, de repente pode parecer um objetivo pequeno, mas para aquela pessoa naquele momento, para todas o histórico que ela tinha de vida, para os modelos que ela tinha, era grande o objetivo. É isso que é importante. Em resumo, o que vimos aqui hoje, que nós temos uma relação no nosso instinto de sobrevivência, que está atrelado na nossa mente através dos nossos medos, né? Sempre é bom nos questionarmos o que esse medo quer fazer de bom para nós, ou o que é esse pensamento negativo que está nos afastando do objetivo, o que ele quer fazer de bom para nós, se de repente eu devo redefinir meu objetivo, ou me perceber melhor o que é esse medo, perguntar para mim mesmo o que é esse medo. Aí nós usamos o exemplo do Matt e usamos o exemplo do Alex Honnold. Teve como objetivo um objetivo bem grande para ele, demorou um tempo maior. Espero que você tenha entendido que você tem que ter uma métrica, poder medir se você está chegando mais perto daquele objetivo ou está distanciando a cada dia, você medir um passo de cada vez. Nosso cérebro não entende, na verdade, não discerne entre a realidade e o imaginário. Toda situação que você imagina antes na tua cabeça, ele já entende como uma experiência e ele já começa e já entende como uma prática. E aí, quanto mais você trabalhar a tua visualização, um exemplo, tudo que está aí na tua frente hoje, um computador, um notebook, um celular, tudo que tem ao teu redor, primeiro foi pensado, foi imaginado, para depois ser colocado em prática. Tudo acontece antes na mente, que você vai ter mais êxito quando você for já começar a caminhar. Essa base não existe um objetivo pequeno ou grande, o objetivo é específico teu, mas que tem toda essa jornada e tem um preço a ser pago. Tem todo um treinamento, tem toda uma aquisição de recursos que, de repente, pode ser simplesmente você estar assistindo esse vídeo. Já vai te ajudar a ter uma métrica melhor para você atingir seu resultado. Principalmente quando o objetivo for grande, é você perceber o teu custo-oportunidade. É tudo aquilo que você deixa de fazer, ou ter, ou ser, para atingir aquele objetivo. Isso é muito importante, para você estar ciente se vale realmente a pena você pagar esse preço de todo esse tempo da preparação para você atingir aquele objetivo específico. Tudo isso você vai ter cada vez mais claro com o autoconhecimento, conhecendo o teu perfil comportamental, sistemas representacionais, todos os detalhes de ganhos e perdas, entre outras ferramentas que eu vou disponibilizando ao longo do tempo nesses vídeos. Espero que tenha te ajudado, espero que tenha esclarecido algumas questões, mas todas as questões que surgir, faça um comentário embaixo, me pergunte, que na medida do possível eu vou respondendo. E vai me ajudando também a produzir novos vídeos. Até o próximo vídeo. Até mais.